Boa tarde. Boa tarde, irmãos da Escola Jesus Cristo. Damos graças a Deus por mais uma vez estarmos reunidos aqui no grupo de trabalho Irmãos de Célia Lúcios, que nos consola, nos fortalece e nos aquece todas as terças, quartas e quintas-feiras às 16 horas. Como preparação para a nossa prece inicial, eu vou ler uma poesia de Maria Dolores, denominada Ofensores, na intenção de preparar a nossa mente e o nosso coração para a compreensão da mensagem de André Luiz que nos coube comentar na tarde de hoje. Ofensores. À frente do dia a dia, não ouvides alma boa, se alguém te fere, perdoa, nas lutas que vêm e vão. Resguarda-te em paz no mundo. Ofensa, às vezes na vida, vem da lágrima escondida sob a forma de agressão. Nas áreas do pensamento, sem queixas e sem consultas, existem dores ocultas, estradas que ninguém vê. Vemos certos ofensores que espalham pedras em bando, trazendo o peito sangrando. Só eles sabem o porquê. Esse carrega consigo enfermidade obscura. Outro guarda a desventura de uma afeição infeliz. Outro deseja esquecer a rebeldia tenaz, mas já não sabe o que faz, nem pondera o que diz. Outro surge em doce face, por vezes é quem mais amas, traz por dentro o peito em chamas, embora disfarce a dor. A pessoa que te agride é sempre quando reponte, deserto, pedindo fonte, angústia, esmolando amor. Também nós, além do mundo, buscamos luzes supremas, atravessando problemas, exames de amor e paz. Alma querida, o ofensor nas sendas de cada dia é um teste que Deus te envia para saber como estás. Vamos orar. Deus, nosso Pai de misericórdia, Jesus, nosso Mestre e Salvador, estamos aqui mais uma vez reunidos em Teu nome, a fim de estudarmos as importantes mensagens que traduzem o Seu Evangelho para os nossos corações. Agradecemos, Senhor, essa divina oportunidade e te pedimos que nos ajude a abrir os canais de entendimento da nossa mente para que possamos, Senhor, assimilar e guardar e, acima de tudo, praticar o que nos foi revelado nessa tarde. Em Teu nome, em nome de nossos amigos e benfeitores espirituais, pedimos permissão para darmos início ao estudo dessa tarde. Que assim seja. Bem, meus irmãos, a mensagem que nos foi proposta se chama Antagonistas. É uma mensagem de André Luiz que se encontra no livro Sinal Verde, psicografado pelo nosso querido Chico Xavier. É uma mensagem que diz respeito a um tema muito importante. Importante porque tem a ver com a nossa relação com o outro. Nós, seres humanos, somos seres sociais. Já nascemos com uma necessidade de pertencer, de fazer parte de algo que envolve uma outra pessoa. Primeiramente, pertencemos ao nosso grupo familiar, que no decorrer dos anos vai se ampliando para o grupo de amigos, o grupo da escola, o grupo religioso, o grupo de trabalho e tantos outros grupos. Nosso WhatsApp, é cheio de grupos. Grupos, às vezes, até que nós vamos tendo que se desfazer deles, de tantos grupos que às vezes acabamos aceitando.
e passamos a maior parte das horas em que estamos acordados interagindo e estabelecendo um conjunto de relações que são fundamentais no nosso dia a dia. Existe uma pesquisadora que diz que também somos seres relacionais. Somos seres relacionais, além de sociais. Ela diz que porque vivemos em sociedade, precisamos nos relacionar para sobrevivermos no mundo de hoje. E que é por meio das relações que adquirimos experiências, que adquirimos aprendizado. Então, meus irmãos, ter bons relacionamentos, relacionamentos saudáveis, relacionamentos positivos é muito importante, porque eles afetam diretamente a nossa felicidade, ao nosso bem-estar e nos faz avançar na nossa caminhada evolutiva. Essa é a importância dos nossos relacionamentos. E é essa também a ideia de André Luiz em sua mensagem que estudaremos na tarde de hoje. Antagonistas, né? Desfazer os nós que nos aprisionam às inimizades, aos antagonistas, para criar laços de afetividade e de compreensão por todos aqueles que compartilham a existência conosco. E para comentar a mensagem e demonstrar a aventura de fazermos sempre um caminho em direção à compreensão, em direção ao perdão, eu ilustrarei as frases da mensagem de André Luiz com versos de Casimiro Cunha, da poesia Confraternização, que se encontra no livro Gotas de Luz. Então, enquanto a mensagem antagonista, que significa frente à agonia, né? Ante a agonia, ao confronto, confraternizar significa unir com o irmão, com, né? Junto, fraternizar, de fraterno com o irmão. Então, com essa comparação, perceberemos o quanto que confraternizar é muito mais saudável do que antagonizar. Então vamos ler. Antagonistas. O adversário em que você julga encontrar um modelo de perversidade talvez seja apenas um doente necessitado de compreensão. Então, nessa frase, percebam que André Luiz escreve o adversário em que você julga encontrar um modelo de perversidade. Então, aqui André Luiz já nos mostra que o julgamento quem faz somos nós. O julgamento é nosso. Ele é feito a partir do nosso olhar. E isso mostra o quanto é importante ter os olhos de ver, como ensinou Jesus, para não nos deixarmos levar pelos impulsos de condenação e de crítica. Porque André Luiz escreve, né? Ele, o antagonista, talvez seja apenas um doente necessitado de compreensão. Casimiro Cunha, ele diz o seguinte: e aquele que busca irmãos no entendimento em Jesus, conservará sempre aceso o dom da divina luz. Quer dizer, buscar olhar a pessoa sem julgamento precipitado. Sempre buscar olhar a pessoa no entendimento de Jesus. Existe uma música chamada Humano Demais, do padre Fábio de Mello, em que ele se refere a esse entendimento de Jesus, que nós humanos não conseguimos ter, às vezes nem entender. E de uma forma poética ele diz assim na canção: eu fico tentando compreender o que nos teus olhos pôde ver, aquela mulher na multidão
que já condenada, acreditou que ainda havia o que fazer, que ainda restava algum valor. Eu fico surpreso ao ver-te, Senhor, assim, trocando os santos por Zaqueu e tantos doutores por Simão, alguns sacerdotes por Mateus. E mesmo na cruz, em meio à dor, um gesto revela quem tu és. Te tornas amigo do ladrão só para lhe pegar o coração. E conclui a canção dizendo assim: Tu, Senhor, enxergas o profundo e eu insisto em ver a margem. Quando vês o coração, eu, humano demais, vejo a imagem. É a constatação, essa música, da diferença dos olhos de ver de Jesus para a nossa maneira de enxergar. Por isso é importante o que Casimiro Cunha diz de ter o entendimento em Jesus. Porque mesmo a pessoa tendo os seus deslizes, e nenhum de nós está isento de tê-los, Mesmo com todas as mazelas, enxergamos o profundo, E não a margem. Veremos o coração, como a canção diz, e não só a imagem. E teremos o entendimento, como diz André Luiz, de que a pessoa é um doente necessitado de compreensão. E com esse olhar de compreensão, conservaremos sempre aceso o dom da divina luz, pois estaremos colocando em prática as forças que representam o melhor de nós, as forças da bondade, da prudência, a generosidade. E continua André Luiz: reconheçamos o fato de que muitas vezes a pessoa se nos torna indigna simplesmente por não nos adotar os pontos de vista. Então aqui André Luiz nos mostra que é importante que reconheçamos que nem todos têm a mesma opinião, que nem todos têm o mesmo ponto de vista. E aí, lendo essa frase, eu lembrei de uma parábola indiana, que é a parábola dos cegos e do elefante. Um grupo de cegos de um determinado reino ouviu dizer que um animal estranho chamado elefante havia sido trazido para aquela cidade. E nenhum deles estava ciente da sua configuração, da sua forma. Eles não conheciam o elefante ainda. Então, por curiosidade, eles disseram: precisamos inspecionar e conhecer esse animal pelo toque, do qual somos capazes, porque eles só conheciam, só conseguiam perceber como seria o elefante pelo toque. Então eles procuraram, o elefante e começaram a tatear esse elefante. Então, a primeira pessoa que tateou, cuja mão tocou a tromba do elefante, logo disse: esse ser é como uma cobra grossa. Para outra pessoa, cuja mão tocou na orelha, essa outra pessoa disse que o elefante parecia uma espécie de leque. A outra pessoa, cuja mão estava sobre a perna do elefante, disse que o elefante era um pilar como se fosse um tronco de árvore, grosso, duro. A outra pessoa, que colocou a mão do lado do elefante, disse que o elefante parecia com uma parede. Um outro ainda tocou no rabo do elefante e descreveu o elefante como se fosse uma corda. A última pessoa sentiu a sua presa, tocou naquela presa do elefante, afirmando que o elefante era duro, lisinho, como se fosse uma lança. E porque não entrasse num acordo,
eles começaram uma discussão acalorada. Afinal, todos eles haviam tocado o animal com as próprias mãos, né? Era daquela forma que eles iriam perceber como era o elefante. E por esse motivo, cada um tinha o seu próprio ponto de vista. Todos queriam defender o seu ponto de vista, mas não queriam admitir que o outro poderia estar com uma parcela da verdade. E é assim, meus irmãos, todos nós queremos estar com a verdade. E assim como disse André Luiz, né? O outro se torna indigno simplesmente por não nos adotar o nosso, né, ponto de vista, a nossa maneira de pensar. Então, isso mostra que grande parte dos desentendimentos entre as pessoas na vivência diária é resultado de que cada um quer defender o seu ponto de vista, sem permitir ver as coisas sob o ponto de vista do outro, ou até mesmo sem ouvir o outro. Então, é necessário que nós analisemos os fatos para formar uma opinião a respeito das coisas. Isso é muito importante, cada um de nós analisar cada fato para ter uma opinião, porque isso nos permite nos posicionarmos no mundo de uma maneira afirmativa, de uma maneira consciente. É necessário que cada um de nós tenhamos a nossa opinião. A nossa opinião, ela nos situa no mundo. A neutralidade diante dos acontecimentos, ela não é uma atitude de valor, mas é importante entender que o outro também passa por esse mesmo processo que a gente na formação da sua opinião. Ele também tem as experiências de vida dele, certo? Então, Emmanuel, ele tem uma mensagem no mundo afetivo. Então, ele descreve nessa mensagem que Deus não dá cópia. Ele fala isso na mensagem, ela é muito extensa, por isso que eu não trouxe para ler. Ele diz que Deus não dá cópia para explicar que cada pessoa, ela vive em determinado plano da criação segundo as leis de Deus. E diz que cada pessoa respira em uma faixa diversa da evolução. Então, meus irmãos, assim sendo, muitas vezes encontraremos pessoas que não compartilham o mesmo ponto de vista que o nosso. E não será por isso, né, que ela se tornará indigna ao nosso olhar, como diz André Luiz. Para que isso não aconteça, a recomendação de Emmanuel nessa mensagem, né, no mundo afetivo, é de que utilizemos a compreensão, né? Para a gente poder entender o ponto de vista do outro, é necessário que utilizemos a compreensão. Emmanuel diz: a compreensão conhece que cada um de nós tem a sua área própria de interesse e de ideias. E o verso de Casimiro Cunha, para ajudar ainda mais essa compreensão, é o seguinte: não se agasta, não se irrita, e no roteiro cristão estende-se descansar a luz e a compreensão. Então, até Casimiro Cunha nos orientando a compreensão. Então, vamos continuar a mensagem de André Luiz. Nunca despreze o opositor, por mais ínfimo que pareça. Respeitemos o inimigo, porque é possível seja ele portador de verdades que ainda desconhecemos, até mesmo em relação a nós. Então, aqui André Luiz nos orienta a não desprezar o opositor, por mais ínfimo, quer dizer, por mais sem importância que nos pareça. E o primeiro motivo para não desprezar o opositor, meus irmãos, é o cumprimento da recomendação de Jesus, que se encontra no Evangelho de Mateus,
no capítulo 5, versículo 44, quando Jesus diz: eu, porém, vos digo, amai os vossos inimigos, bendizei o que vos maldizem, fazei bem aos que vos odeiam, e orai pelo que vos maltratam e vos perseguem. Esse já é o primeiro motivo. Kardec, no capítulo 12 do Evangelho segundo o Espiritismo, ele nos explica que amar os inimigos, que ao nosso ver pode parecer uma coisa muito difícil, né? Como é que eu vou amar os inimigos? Mas Kardec explica que amar os inimigos não é ficar oferecendo uma ternura ou forçar aquela mesma simpatia que nós temos pelas pessoas que têm as mesmas ideias que nós. Não é isso. Porque ninguém pode sentir bem-estar ou prazer com um inimigo, igual como sente com um amigo. Não é ter uma afeição forçada, uma simpatia forçada. Kardec explica que amar os inimigos é não lhe guardar ódio, nem rancor, nem desejos de vingança. Então é isso, meus irmãos, não é forçar uma simpatia, né? Amar os inimigos é não guardar o ódio, é não guardar rancor, nem desejos de vingança com aquela pessoa que nós achamos que nos fez o mal. É perdoar-lhes sem pensamento oculto e sem condições o mal que nos causou, né? São frases de Kardec. É não opor nenhum obstáculo à reconciliação com eles, porque quantas vezes nós temos uma desavença com uma pessoa e às vezes aquela pessoa vem pedir o perdão, ou temos amigos em comum que quer fazer a nossa reconciliação e às vezes nós dizemos que não quero ver nem pintado na minha frente. Esse, né, é a frase mais comum. Não quero ver fulano nem pintado na minha frente. Quer dizer, estamos botando um obstáculo à reconciliação. Então, amar aos inimigos, segundo Kardec, é não opor, não se colocar obstáculo. Se houver oportunidade de se reconciliar, reconciliemos com ele. Kardec diz também que é desejar-lhe o bem e não o mal. Quer dizer, a pessoa fica ali alimentando o mal para aquele outro. Não, vamos alimentar o bem. Às vezes nem conseguimos a reconciliação, mas não vamos pensar mal, vamos pensar bem do outro. É socorrê-los em se apresentando à ocasião. Às vezes vai ter uma ocasião que nós vamos ter que prestar ajuda a uma pessoa que nos fez mal. Então, negar essa ajuda não é algo saudável, não é amar o inimigo. Mesmo aquela pessoa nos fazendo mal, se apresentar uma ocasião da gente socorrê-los, de fazer o bem a eles, temos que aproveitar essa oportunidade. Kardec continua, é abster-se, quer por palavras, quer por atos, tudo o que os possa prejudicar e até pensamentos também. Né? Não ficar enviando pensamentos ou ficar jogando palavras ao vento, falando mal ou algo que possa prejudicar essa outra pessoa. E finalmente, diz Kardec, retribuir-lhes sempre o mal com o bem. Olha só que importante, amar o inimigo, né? É sempre retribuir-lhes o mal com o bem, sem a intenção de os humilhar. Então, esse já é o primeiro motivo, amar os inimigos, né? Como diz André Luiz, respeitar o inimigo. Esse já é o primeiro motivo. E o segundo motivo para respeitar os inimigos, que é o próprio André Luiz que nos apresenta na mensagem, é que é possível, seja ele portador de verdades que ainda desconhecemos até mesmo em relação a nós. Quer dizer, o nosso inimigo, o nosso adversário pode ser portador de verdade
que desconhecemos em nós. Mas como pode ser isso? Como podemos desconhecer algo em nós? E aí eu trago, uma afirmativa de que alguns teóricos acreditam que o que nos incomoda no outro, na verdade, existe em nós, que só conseguimos enxergar características em outras pessoas que nos incomodam porque também existem na gente ou já existiram algum dia dentro de nós, porque só reconhecemos aquilo que nós já conhecemos. Aquilo que nós não conhecemos, como que nós vamos reconhecer? Então, nos incomoda porque é um reflexo de nós mesmos. Então, na verdade, o outro, ele serve como um espelho para o que não queremos enxergar e assumir em nós mesmos. E muitas das vezes é difícil encarar essa verdade. Mas quando passamos a ter o entendimento de que todo relacionamento tem algo a nos ensinar, podemos encontrar uma oportunidade para aprendermos algo sobre nós mesmos por meio do outro. E é um movimento que a gente tem que fazer de parar de olhar para fora, para esse outro, para buscar dentro de nós o que tanto nos desagrada. Podemos observar em nós a razão que nos leva a ficar irritados quando aquela pessoa faz aquela coisa, ou magoado. Como às vezes uma pessoa desequilibra a gente. Então, vamos olhar para dentro de nós para perceber por que aquilo está desagradando. É fazer uma autoanálise. O que aquela situação está tentando me ensinar? E isso exige um olhar sincero para nós mesmos, E o interessante é que agindo assim, estaremos atuando em nosso mundo, Nós vamos atuar no nosso mundo, aquele que nós temos controle, e não no mundo do outro. Por isso é um autoaperfeiçoamento, porque se ficamos irritados, analisando aquela situação, nós vamos perceber que nós não podemos ficar irritados, que nós temos que usar com a nossa mansidão. Então, ao invés de achar que o outro é culpado, olhar para nós mesmos para percebermos também se não estamos até alimentando aquela situação que nos incomoda. Indagar, muitas vezes, qual tem sido a nossa responsabilidade em cada situação que nos acontece e que nos agrada, porque volta e meia aquela situação, ela retorna e continua a nos desagradar. Especialmente, naquelas que nos trazem mais desconforto, mais incomodidade, Perceber por que isso está me incomodando tanto. Então, essa mudança de posicionamento, ela pode resolver o problema, pois passamos a olhar para o outro não mais como inimigo, mas como aquele, como André Luiz diz, que pode identificar, O inimigo é aquele que pode identificar algo que desconhecemos em nós, O versinho de Casimiro Cunha para essa parte, para essa frase é esse: quem luta e confraterniza, entrega-se com fervor, cada dia, cada hora, à sementeira do amor. Quer dizer, fazendo a autoanálise, a gente vai serenizar e vai poder também semear o amor em relação ao outro. Bem, vamos continuar. Se alguém feriu a você, perdoe imediatamente, frustrando o mal no nascedouro. Então, meus irmãos, se alguém nos feriu, André Luiz nos orienta, perdoar imediatamente. Esse tempo, imediatamente, é recomendado sabiamente. Por que é recomendado sabiamente? O professor Pietro Baldi, no livro Técnica Funcional da Lei de Deus,
o professor Pietro Baldi, ele escreve o seguinte: a nossa personalidade é um organismo de forças bem definidas que são as nossas qualidades. Se estas estão de acordo com a lei, atrairão outras forças benéficas. Se são anti-lei, atrairão forças maléficas. Então, quer dizer, quanto mais cedo perdoamos as ofensas, agimos com as forças do bem que trazemos em nós e que a ciência até já catalogou como forças de humanidade, como as forças de temperança, como as forças da transcendência, que são a bondade, o autocontrole, a gratidão, o perdão. Então, sempre atuando imediatamente, né, com essas forças, atrairemos, como Pietro Baldi falou, né, e entraremos em sintonia com o bem. Abrimos os nossos recursos atencionais para sempre ver o positivo. Agora, se não perdoamos imediatamente, como André Luiz nos recomendou, somos atraídos pelas forças maléficas e continuaremos atraindo cada vez mais. Quer dizer, os recursos da nossa atenção serão sempre voltados para o negativo. E André Luiz continua: a crítica dos outros só poderá trazer-lhe prejuízo se você consentir. E aqui eu lembrei de uma frase do Nelson Mandela, né? Nelson Mandela disse em relação às pessoas que o colocaram na prisão, ele disse a seguinte frase: posso responsabilizá-los pelas suas atitudes, porém sou o único responsável pelos meus sentimentos. Olha só que frase sábia, né? Posso responsabilizá-los pelas atitudes que eles estavam tomando em me prender, né, em fazer a separação que havia na África do Sul entre brancos e pretos, né? Porém, sou o único responsável pelos meus sentimentos. Quer dizer, o mal, o erro tinha que ficar com aqueles que realmente estavam errados e não com ele. Ele não queria entrar em sintonia com o bem, então ele iria escolher os sentimentos dele. Tanto é que ele ficou, né, 22 anos na prisão, né? E hoje nós podemos verificar o quanto isso, nessa inteligência emocional, esse pensamento positivo o ajudou, porque ele ficou 22 anos na prisão e quando saiu, ele foi e é até hoje um exemplo de paz, de um pacificador para o mundo. Casimiro Cunha, ele escreve: perdoa 70 vezes, 7 vezes cada ofensa, plantando a fraternidade e agindo sem recompensa. Vamos continuar a leitura. A melhor maneira de aprender a desculpar os outros, A melhor maneira de aprender a desculpar os erros alheios é reconhecer que também somos humanos, capazes de errar talvez ainda mais desastradamente que os outros. Quer dizer, estamos em um mundo com nossas expiações e as nossas provas, em uma sociedade imperfeita, com vários defeitos e pecados. Pedimos a todo tempo perdão pelas nossas dívidas, pelas nossas ofensas, na nossa oração do Pai Nosso diária, pedimos perdão. Então, meus irmãos, precisamos desculpar para continuarmos a ser desculpados, né? A melhor maneira de aprender é desculpar os erros dos outros, né? E ele continua: o adversário, antes de tudo, deve ser entendido por irmão, que se caracteriza por opiniões diferentes das nossas. O nosso adversário, antes de tudo, deve ser entendido por irmão. E aí eu lembrei da nossa
querida irmã Rosilene, ela fez uma pregação, né, sobre o Pai Nosso, nos lembrando o quanto é importante alimentarmos o sentimento de irmandade, que está cada vez mais escasso em nossa sociedade, né? Nossa sociedade tão competitiva. Então, cada vez mais esse sentimento de irmandade está se afastando do nosso coração, né? A gente tem que entender, Deus é o nosso Pai, né? Quando nós rezamos o Pai Nosso, ela fazendo a pregação sobre o Pai Nosso, né? Deus é nosso Pai, né? Se Ele é nosso Pai, todos nós somos irmãos. Precisamos estabelecer uma relação de empatia com o outro, aceitando as divergências de opiniões. Se não concordamos com a opinião do outro e achamos que esse irmão está errado, precisamos examinar o seu erro, né? Mas examinar o erro nos fundamentos, buscando o porquê, né? O porquê esse irmão errou desse jeito, entender o que o levou ao erro, compreender o porquê dele estar tendo aquela opinião, né? Porque aí a gente abre os canais para essa sintonia de compreensão, para essa sintonia do bem, né? E assim não criticar, né? Não criticar essa pessoa. E ele continua, né? Deixe os outros viverem a sua própria vida e eles deixarão você viver a existência da sua própria escolha, né? Ele vai deixar você viver a sua própria escolha se você deixá-los também viver a própria escolha deles. E o professor Pietro Baldi, ele escreve o seguinte: somos livres na escolha, porém responsáveis pelas consequências. Liberdade e responsabilidade que nos ligam inexoravelmente aos efeitos das nossas ações. Quer dizer, vamos fazer a nossa parte e deixar que o outro faça parte dele. Somos responsáveis pelas nossas escolhas, como eles também serão responsáveis pelas escolhas deles, né? Casimiro Cunha escreve o seguinte: procura acima de tudo a força da simpatia, gerando fraternidade pelas bênçãos da alegria. Bem, e para concluir, André Luiz escreve: quanto mais avança a ciência médica, mais compreende que o ódio em forma de vingança, de condenação, de ressentimento, inveja ou hostilidade está na raiz de numerosas doenças e que o único remédio eficaz contra semelhantes calamidades da alma é o específico do perdão no veículo do amor. Então, meus irmãos, André Luiz já confirmava em 1972, quando foi editado pela primeira vez esse livro, algo que já está verdadeiramente comprovado na ciência nos dias de hoje. E aí eu trouxe o Martin Seligman, né, que é um pesquisador, um psicólogo pesquisador. Ele constatou o seguinte: evidências mostram que mais quantidade de gratidão, gentileza, curiosidade, amor e esperança está fortemente relacionada à satisfação com a vida, enquanto uma falta de inteligência social, de moderação, autorregulação e perseverança está associados a problemas psicológicos e clínicos. Então, meus irmãos, é muito importante estarmos atentos ao padrão vibratório que estabelecemos em nossa mente. Porque as forças negativas, elas criam um encistamento de energia, como diz André Luiz, gerando assim essas doenças, um mal-estar, né? E o Martin Seligman, como cientista, comprovando
Evidências mostram que mais quantidade de pensamentos positivos, mais satisfação com a vida. E quanto mais, falta de inteligência social, falta de moderação, de autorregulação, gera problemas clínicos, Então, essas forças negativas, elas criam a doença. A nossa mente, ela está doente, porque está alimentando sentimentos negativos. E onde que isso vai se manifestar? No nosso corpo, Enquanto, continua o Martin Seligman, enquanto pessoas com alto nível de características positivas estão protegidas do impacto de acontecimentos negativos para a vida, inclusive de problemas clínicos. Então, olha a ciência aqui comprovando o que o André Luiz falou, Pessoas com alto nível de características positivas estão protegidas do impacto de acontecimentos negativos, inclusive de problemas clínicos, quer dizer, de doenças, É muito importante, então, estarmos atentos a esse padrão vibratório que estabelecemos em nossa mente e em nosso coração. Muito importante estarmos atentos. Que tipo de padrão eu estou me ligando? É a força negativa ou é a força positiva? Nós, meus irmãos, é que somos responsáveis pela harmonia de nossa alma e, consequentemente, pela harmonia do nosso corpo. Uma alma saudável, o nosso corpo também será saudável. Mente sã, corpo são, Devemos procurar utilizar as forças do perdão, da compreensão, da mansidão para entrarmos em contato com o nosso eu divino, constatado pelo apóstolo Paulo quando ele diz: não sabeis que vós sois o templo de Deus e que o Espírito de Deus habita em vós? Paulo falou isso. Então, temos que procurar utilizar essas forças positivas do perdão, da compreensão, da mansidão, para entrarmos em contato com o nosso eu divino. Essa força que habita em nós. Então, é preciso que, por meio da oração, da meditação, encontremos esse templo interno, esse templo que existe em nós, esse Deus que existe em nós, buscando a inspiração necessária diante de cada situação da vida que a vida venha nos propor. Diante de cada situação que aparecer na nossa vida, com aqueles que considerarmos os nossos antagonistas, a gente tem que estar ali, na calma, na oração, na meditação, tentando encontrar esse templo interno, buscando encontrar a sintonia com esse Deus em nós. E quanto mais nos elevarmos, quanto mais conseguirmos essa sintonia, mais será a nossa capacidade para a compreensão e para o perdão. E para terminar, mais versos de Casimiro Cunha. Casimiro Cunha diz o seguinte: irmãos, não vos esqueçais, toda fraternização começa com Jesus Cristo reinando no coração. Vamos buscar, sempre a sintonia com o bem para encontrar esse lugar divino, que existe dentro de nós, onde Deus habita. Vamos orar, meus irmãos. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia dá-nos hoje. Perdoa, Pai, as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. Não nos deixes cair em tentação, livra-nos de todo o mal, porque teu são o reino, o poder e a glória. Senhor, em teu nome, em nome de nossos amigos e benfeitores espirituais, pedimos permissão para encerrarmos o estudo dessa tarde. Que assim seja, Senhor.